Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Temos hoje uma passagem bíblica muito importante. Um processo que aconteceu na vida de um dos maiores profetas da Bíblia. Um profeta messiânico. Isaías capítulo 6. Mas antes de ler o texto aqui, eu quero pedir a você que possa curtir o vídeo, deixar um comentário, porque esse devocional é gravado para você. Eu participo à mesa com você, eu alimento da palavra junto, mas é para orar com você. Então deixe uma paz do Senhor, um bom dia, uma boa noite. Se está sendo útil, chegando até você essa mensagem, amém? Livro de Isaías, capítulo 6, e versículo 1. E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então a primeira coisa que Isaías viu aqui, no meio de uma tragédia, que é a morte do rei Uzias, que era parente de Isaías. Então aqui, no meio dessa tragédia, Deus aparece para Isaías. Eu vou tentar pular algumas partes aqui. No versículo 2 diz: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Na visão que Isaías viu de Deus, ele disse que os serafins, quem são os serafins? Serafins são anjos, são seres ardentes, reluzentes, brilhantes, são aqueles que queimam com a glória de Deus. Mas observem que aqui, esses anjos, eles são anjos de adoração. Tem os querubins, que são guardador e cobridor, mas aqui, os serafim são anjos de adoração. Então, o anjo que adora a Deus na Bíblia, serafim. Os outros são cobridor, guardador. Estes serafins voavam acima do trono de Deus. Os únicos que têm permissão de voar acima de Deus são os adoradores. Observe o privilégio que esses anjos têm. Eles não apenas servem a Deus, mas sobrevoam acima do trono de Deus. Isso é muito profundo, porque o trabalho que eles fazem são trabalho de adoração. Não são guerreiros, não são batalhadores, são adoradores. E o texto diz que eles diziam: santo, santo, santo. Ou seja, clamava santo 3 vezes. É o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Aqui na visão, Isaías vê uma adoração. Os anjos adorando ao Senhor. Isaías ficou com medo e disse assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu vi o Senhor. Isaías temeu. E os umbrais das portas se moveram, no versículo 4. E a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aí Isaías ficou com medo, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Isaías viu os umbrais das portas se movendo, ele teve grande medo. E ele teve medo por 2 coisas. Primeiro, ele deixava que o meio em que ele vivia influenciava ele. Segundo, ele era um homem que falava demais, de impuros lábios. Talvez contava muita piada imoral, falava muitas coisas que não devia, fazia muita fofoca, falava muito mal dos outros, sei lá o que ele fazia. O texto não é claro sobre isso, mas é importante lembrar que o fato dele falar demais aqui estava sendo um problema para ele. Se Isaías era um homem que falava mais do que devia, Deus estava vendo ali alguém potencialmente que seria utilizado para falar da glória e da graça dele. Eu não sei se você tem aproveitado os seus dons para o lado ruim, para as coisas ruins, mas é importante. Se você é um vaso nas mãos do diabo hoje, Deus pode te usar também nas mãos dele. O profeta que mais falou da volta de Jesus, do arrebatamento, do milênio, está aqui. Era um homem que falava demais.
Mas olha o que aconteceu com ele. Porém, um serafim voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Então o anjo foi lá no altar com uma tenaz, tirou uma brasa, veio até o profeta, depois que ele percebeu o seu estado de pecaminosidade, e tocou-lhe nos lábios, e ele foi purificado. E eis que isso tocou os teus lábios. Versículo 7. E a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Agora observe a coisa mais importante que tem aqui, versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Gente, olha só que profundo. Primeiro, o profeta estava aqui: eu vou morrer, porque eu sou um falastrão, um falador, um fofoqueiro, um fuxiqueiro, um contendeiro, sei lá. Mas depois que ele teve um encontro com Deus, teve uma purificação. Qual foi o processo aqui? Primeiro, Isaías viu Deus. Primeiro encontro que a pessoa tem que ter com Deus. Segundo, ele entendeu, ele viu a sua pecaminosidade. O homem precisa de reconhecer que precisa de Deus, que precisa de salvação, que não é santo, que é pecador. Depois disso, ele viu a graça de Deus, que veio um serafim e tocou-lhe nos lábios. Depois, ele teve um chamado. Deus agora chama: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E o profeta diz: eu vou, eu estou pronto. Agora eu vou, porque os meus lábios foi purificado. Não adianta você querer ser um profeta, uma profetisa, um louvorista, seja lá o que for, sem antes ter um encontro com Deus, sem antes perceber que você é um miserável e que precisa de Jesus, sem antes receber a graça de Deus na sua vida e sem ter um chamado para a obra. Aqui o chamado veio depois de todo esse processo. Então, um homem que estava esperando a morte, agora toma uma atitude: eu vou. E não era um trabalho fácil. Ele estava pregando para um povo que estava indo para o cativeiro e que foi para o cativeiro. Ele passou muito problema por isso. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes, em verdade não percebeis. Então agora ele ia pregar para um povo que não entende. Ou seja, é como se o trabalho dele fosse um trabalho em vão, mas ele ia fazer. A dica que eu quero deixar para você hoje é: encontre com Deus. Depois, faça como aqueles serafins, adore o Senhor. Não importa se você esteja dentro do seu carro dirigindo, parou no sinal, você fala: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Se você estiver no ponto de ônibus, diga: santo, santo é o Senhor, maravilhoso é o nome do Senhor. Se você estiver dentro de um ônibus, na fila de algum lugar, andando pela rua, fazendo uma caminhada, seja lá o que você estiver fazendo, sempre tire um tempinho e diz: glória a Deus, graças a Deus, santo, santo é o nome do Senhor. E eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar e muito depois disso. Se você é uma pessoa que sempre fala palavrão, que sempre fala coisas que não deve, aprenda com os serafins, adore o Senhor. Eu disse aqui, os únicos anjos que têm autorização de voar acima do trono de Deus são os adoradores. E busque a purificação de Deus, busque uma intimidade com Deus, para receber o chamado de Deus, para você ir fazer a diferença, ser testemunha. Mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Está no livro de Atos. Então, aqui, primeiro recebe a virtude, depois vira testemunha do nome do Senhor. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder e virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A dica de hoje é: adore o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, assim, Pai, como Isaías viu os serafins que adoravam ao Senhor, nós queremos te adorar, Pai, em espírito e em verdade, Pai. E não importa, meu Deus, qual seja o estado dessa pessoa que está orando comigo, essa pessoa, Pai, que sente que não merece a tua graça, que ainda falta muito para ser uma bênção nas tuas mãos. Toca, Pai, nos lábios dessa pessoa com uma brasa viva e purifica esses lábios, e purifica essa mente, purifica esse coração. E quando essa boca abrir, venha ter palavras de sabedoria, palavras de mansidão, palavras de profecia, palavras, meu Pai, que engrandece o nome do Senhor. Prepara-nos para uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.